Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Hoje falaremos sobre as cinco revelações finais de João em Apocalipse. Queridos, vai ser muito interessante, importante você entender essas revelações, porque elas vão falar ao seu coração e vão trazer também clareza de muitas coisas que você precisa saber. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa ir até o final. Comece e não pule, vá até o final. E se você ama a palavra de Deus e gosta de aprender sobre as Escrituras, esse é o canal. Se inscreva, compartilhe e também mande pelas suas redes sociais. E eu quero fazer um pedido muito especial. Queridos, nós queremos cada dia mais melhorar para poder oferecer estudos melhores, maiores, estudos mais estruturados ainda, porque eu já faço muito, mas posso fazer ainda mais. Seja membro do canal. Se você fizer essa ajuda, nós podemos fazer ainda mais do que ainda fazemos. Podemos ainda melhorar aquilo que já é bom. Por isso eu peço a sua ajuda e vamos juntos. Bom, queridos, as 5 revelações finais de João no Apocalipse. Abra sua Bíblia no nosso texto base que se encontra em Apocalipse, no seu capítulo 22, versos 10 até o 5. Bom, queridos, para que a gente comece a falar, eu vou pedir que você leia na sua casa, porque é interessante que a gente fale sobre ele. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre por que João não deveria selar o livro. Em Apocalipse 22:10, o anjo diz a João: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Bom, aqui, diferentemente do livro de Daniel, onde foi dito para selar o livro, lá foi dito para ele selar. Aonde está isso? Daniel, no seu capítulo 12, verso 4. João, no caso aqui, é instruído a não selar as palavras daquela profecia. Bom, e por que nós temos essa ordem do anjo para João? Em primeiro lugar, era porque os eventos estavam perto de acontecer. A ideia aqui, queridos, era que o cumprimento das profecias está próximo. E as pessoas precisam estar cientes e alertadas do que vai acontecer. O fato do livro não estar selado, ele significa que as mensagens nela contidas estão disponíveis para todos aqueles que queiram ouvir e entender. O segundo ponto é a urgência do arrependimento. O não selamento destaca a urgência e o caráter de alerta na mensagem. O Apocalipse de João tem um caráter de revelação já disponível, pronta para ser compreendida e respondida. Então, queridos, nós podemos entender aqui que o livro não podia estar selado. Segunda revelação, nós temos aqui por que a afirmação de que o injusto e o sujo, ele pioraria ainda mais a sua situação, a sua condição. Nós podemos ler no versículo 11 que quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda mais. E aí, em contrapartida, quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Bom, e por que isso? Em primeiro lugar, é a fixação dos estados morais, queridos. Por quê? Aqui a ideia é que nos últimos tempos, o destino moral e espiritual de cada pessoa seria irrevogavelmente fixado. Aqueles que escolheram a injustiça, a impureza, eles vão continuar no seu caminho. E aqueles que escolheram a justiça e a santidade também seguirão a sua condição de forma irreversível. Segunda coisa é sobre o livre-arbítrio e responsabilidade. Bom, essa passagem aqui também sugere, queridos, que no tempo final a humanidade ela vai estar dividida entre aqueles que vão persistir no mal e aqueles que vão permanecer na justiça. Aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho continuarão em sua condição pecaminosa, enquanto
Aqueles que aceitam a verdade buscarão a santidade. Então isso vai ficar muito claro no fim dos tempos. Todos nós poderemos, a olhos nus, entender que as pessoas realmente escolheram o mal e as outras pessoas escolheram permanecer limpos em santidade. Isso vai ser muito claro, queridos. No tempo do fim, vai ter a divisão muito clara de quem vai ficar sujo, quem vai ficar na injustiça e quem realmente vai ficar na santidade e na pureza. Então, em terceiro ponto aí sobre esse versículo, nós temos uma advertência. Porque aqui há uma advertência implícita de que o arrependimento não será infinito. Quando o julgamento se aproxima, o estado espiritual de cada pessoa será permanente. Bom, a justiça de Deus será manifestada e o resultado final dependerá das escolhas feitas. Bom, e eu nunca canso de falar aqui, nunca canso de dar esse exemplo, que muitas pessoas pensam que a justiça de Deus ela fica ad eterno, ela não tem fim. E é claro que a justiça na essência de Deus não tem fim, mas você é um ser finito. Você é um ser que tem início, meio e tem um momento do fim. Então, se porventura, no meio do caminho, você, de repente, falecer, você não estiver neste mundo, o seu livre-arbítrio, a sua escolha, o que você podia e não podia fazer, acabou. Se você escolheu viver uma vida sem arrependimento, viver uma vida só de pecado, você escolheu, acabou. Mesmo que o Senhor seja justo, mesmo que o Senhor seja gracioso, não tem mais nada o que fazer. É uma advertência, queridos, que precisamos fazer aqui. Veja o terceiro ponto de revelação aqui em Apocalipse. Eis que venho. E o que significa isso? Vemos que em Apocalipse 22, no verso 12, eis que venho e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui, é evidente, a proximidade da segunda vinda de Cristo, né? Que se refere, sim, esse cedo venho já nos traz a expectativa da segunda vinda do Senhor, embora o tempo não seja exato e conhecido, como afirma Marcos no seu capítulo 13, verso 32, no Novo Testamento. Bom, e segundo ponto que nós podemos falar sobre isso é sobre a esperança escatológica, porque a promessa do retorno de Cristo é central para a fé cristã. Todos nós estamos esperando o Senhor. Esse termo cedo, ele não deve ser entendido pelos nossos termos cronológicos humanos. Ele não está atrelado ao nosso relógio. E sim, uma certeza de que os eventos do fim ocorrerão no tempo de Deus. Mas que para ele é breve, é logo cedo. É cedo. Essa é uma parte muito importante. O quarto ponto da revelação, nós podemos falar sobre o galardão, principalmente sobre o receber segundo as obras. Veja que nós já falamos aqui que ele diz que o galardão está com ele para dar segundo a sua obra, a obra de cada um. Bom, em primeiro lugar, o galardão é uma recompensa espiritual. Sim, ela vai ser dada aos fiéis por sua vida e serviço a Deus. O galardão de Cristo, ele é concedido segundo as obras realizadas na fé e não em uma recompensa por mérito humano, mas uma consequência de fé ativa em Cristo. Então, para aqueles que pensam assim, lá no céu o Senhor então vai ter a premiação dos justos, vai chegar lá para dizer quem é o melhor. Não, queridos, não é nada disso. Ali simplesmente o Senhor estará realmente apresentando para as pessoas o que elas fizeram. Olha, você realizou obras em fé, você acreditando no Senhor, sem mérito nenhum. E isso vai ser entregue o galardão. E mais um ponto, o julgamento das obras. Eu acho muito interessante falar sobre isso, porque com certeza isso pode ser alvo de muitas dúvidas. Em primeiro lugar, as obras como evidência, embora a salvação ela seja feita pela graça, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, as obras são um reflexo de fé genuína.
Assim, queridos, o julgamento segundo as obras não implica na salvação pelas obras, mas pela recompensa ou punição proporcional ao que cada um fez. Nada mais do que justo, porque é o reflexo do que cada um teve como ação enquanto estava vivo. Segunda coisa, responsabilidade individualizada. O julgamento de Deus é justo, baseado na resposta de cada indivíduo à graça e à verdade de Deus. O galardão refere-se às bênçãos eternas e à recompensa espiritual que cada um receberá por sua fidelidade. Então, queridos, cada um ali vai ter sim, vai responder sim pelos seus atos de forma individualizadas, assim como vai ter essa recompensa espiritual ou vai ter a punição pelas suas ações. E isso não tem como mudar e não tem como dar jeitinho. E o quinto ponto de revelação que nós temos aqui é sobre a lista de pessoas que estarão excluídas, que está exatamente no verso 15. Veja que há uma lista aqui enorme. Vai ficar de fora os cães, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e aqueles que amam e cometem a mentira. Bom, primeira parte aqui da exclusão do reino, podemos falar sobre a palavra cães, que na verdade não se refere aos animais, tá, queridos? Esse termo é usado no contexto judaico para representar as pessoas impuras e moralmente degradadas. Era uma expressão frequentemente para que se referia aos pagãos. Então, aqueles que estavam fora da aliança, eles eram os pagãos e eram sim chamados cães, tá, queridos? Mais uma coisa é falar sobre a categoria que nós vemos ali, os feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e todos esses que estavam ali. Veja que tudo isso se refere a comportamentos, práticas que estão em oposição direta à vontade de Deus. E essas pessoas, principalmente por persistirem no pecado sem arrependimento, elas estarão fora do reino do Senhor. Bom, e também há uma exclusão aqui nessa lista e uma afirmação de santidade, porque há pureza sim exigidas para poder entrar no reino de Deus. E não significa que aqueles que cometeram tais pecados não possam ser salvos, mas sim aqueles que persistem neles sem arrependimento e transformação, ou seja, aqueles que querem persistir e continuar nessa vida e ficar até o final, vivendo uma vida imoral, vivendo uma vida de pecado. Então, queridos, Apocalipse, no seu capítulo 22, dos versos 10 até o 15, ele reflete uma mensagem escatológica, com certeza traz um senso de urgência, e João aqui é instruído a não selar o livro por uma mensagem que precisa ser compreendida, já que o tempo está próximo. E também a afirmação de que o injusto ele vai continuar se sujando, ele vai continuar tendo essa divisão, porque vai ter as pessoas que vão continuar na justiça, mas vão ter aqueles que vão querer fazer o que é errado, vão querer ser oposição a Deus. E isso não vai mudar. E vai ter, por fim, a vida iminente do Senhor, entregando sim uma recompensa para todos aqueles que viveram uma vida de fidelidade e prontidão ao Senhor dos Exércitos. E, por fim, nós temos aqui uma lista daqueles que ficarão de fora, daqueles que não têm arrependimento, não têm santidade e, por consequência, não herdarão o reino de Deus. Eu espero que você tenha gostado dessas 5 revelações que trazem Apocalipse capítulo 22, porque elas são as revelações finais. E com certeza você já deve estar imaginando que a primeira ela é muito sentida pelo povo cristão, que é o senso de urgência da volta do Senhor. Por isso as revelações do Senhor estão abertas. Nós precisamos realmente estar a par das revelações do Senhor para que a gente não deixe jamais de ter o conhecimento do reino e querer estar nesse reino. E todas as demais coisas que já falamos são coisas conhecidas, que podemos se identificar e reconhecer. Por isso, queridos, leia cada vez mais a Bíblia, não deixe de estudar, não deixe de
reler e sempre ore e se consagre em nome de Cristo.